Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo, na carta aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, justificar também a minha ausência. Essa semana eu estive trabalhando à noite e foi meio puxado, das 6 até as 5 da manhã. Então, agradeço a Deus. Eu fiz o comunicado com o pastor Vanderlei. Então, esses dias, trabalhei de ontem para hoje. Estou indo meio cansado, mas o Senhor tem nos dado graça. Não esperava também essa oportunidade, mas prove a Deus nos dar essa oportunidade. Amém? Capítulo 6, verso 10, a carta aos Efésios, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tome seu assento, irmãos, no nome de Jesus. Amém? Serei bem breve, irmãos. Logo após haverá uma apresentação de uma criança, que Deus possa abençoar. Como quiser fazer um fundo musical aí, varão, pode fazer, tá, Gustavo? Fazendo favor. Amém? Como foi dito, irmãos, eu não esperava por essa oportunidade, mas hoje à tarde eu estava lendo um livro do pastor pentecostal e eu estava desfrutando de alguns capítulos, algumas páginas do livro. Terminei de ler e senti quando o Espírito de Deus sussurrou no meu coração para mim ir para o quarto orar. Eu fui para o quarto, comecei a orar, fiquei alguns minutos ali no quarto em oração. Quando levantei da oração, Deus me fez lembrar dessa carta aos Efésios, o capítulo de número 6. Eu sentei e comecei a ler Efésios, capítulo de número 6. E esse capítulo de número 6 da carta aos Efésios, ele, na minha vida, tem uma marca, marcou a minha vida, porque o título, que é a armadura de Deus, eu poderia titular essa mensagem hoje como as armaduras de um soldado. E por diversas vezes, em algumas lutas internas, algumas pelejas, algumas batalhas em que a gente enfrenta, porque ser cristão não é estar no parque de diversão. Ser cristão é estar num campo de batalha. A igreja, ela não é um parque center, mas é um lugar de guerra, irmãos. Guerras espirituais. A gente enfrenta algumas batalhas, e Paulo falou muito sobre isso, sobre batalhas que ele enfrentou. A carta aos Efésios, Paulo disse que quando ele está em Éfeso, ele enfrentou feras. E quando você começa a decorrer de onde começa a igreja de Éfeso, quando Paulo deseja chegar, o Espírito de Deus impede Paulo algumas vezes de ir à Ásia, mas Paulo chega nessa cidade, porque Éfeso era a capital da Ásia, e Paulo começa a evangelizar. Paulo encontra uma cidade voltada para a idolatria. Tinha um templo das 7 maravilhas antiga, conhecida como a deusa Diana. E Paulo enfrenta a idolatria, resistência, mas Paulo não deixou de pregar o evangelho, persistiu. E quando Paulo chega na cidade de Éfeso, como disse para os senhores, quando a gente lê o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vê Paulo ansioso para chegar até a Ásia, só que Deus impede Paulo.
o Espírito de Deus não permitiu que Paulo fosse. Por 2 vezes Deus disse não a Paulo. Mas no capítulo 19 de Atos, Paulo está chegando na Ásia. E por ser um missionário estrategista, ele vai evangelizar a cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia. E enfrenta muitos obstáculos, barreiras, persistência, porque o evangelho, ele é um evangelho de luta, de batalha, de pelejas. O mesmo escreveu em 2 Coríntios, se não recorda, se não falha a minha memória, no capítulo 11, algumas pelejas que enfrentou. Então a gente precisa entender que as coisas não é tão fácil assim. E perceba comigo que ao chegar lá, Paulo encontra alguns discípulos que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, conhecia só o batismo de João. Paulo então coloca as mãos sobre aqueles moços, e eles vão receber o batismo com o Espírito Santo. E os mesmos vão ajudar a Paulo a evangelizar. E diz a Bíblia que Paulo, pregando o evangelho, quase toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia diz que crescia-se a palavra de Deus. Oh glória! E quando a palavra de Deus cresce na igreja, a igreja também cresce. Ela cresce em todos os sentidos. E eu quero dizer que Deus está cada vez mais crescendo essa igreja, irmãos, acrescentando. Sabe por quê? Porque a prioridade nesta casa é a palavra de Deus. E nós estamos vendo, sentindo a presença de Deus neste lugar, porque nós demos prioridade à palavra de Deus. Então perceba que Paulo vai enfrentar muitas batalhas. Só que Paulo aqui, na carta aos Efésios, ele deixa uma igreja implantada em Éfeso. Paulo aqui está escrevendo essa carta para os irmãos. Quando você lê Atos capítulo 19, você vê que Paulo teve que sair de Éfeso. Paulo, irmãos, ele pregou o evangelho de tal forma que ele faliu os que vendiam pinches, vendia objetos de idolatria dentro de Éfeso. A Bíblia fala que os homens, as mulheres estavam rasgando os livros de encantamento, porque o evangelho estava sendo pregado, vidas estavam sendo alcançadas. Mas perceba comigo que no capítulo de número 6, Paulo está escrevendo para esta igreja, e ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Então Paulo sabe, ele entende que existe uma força, e essa força vem do Senhor. Então perceba comigo que há uma força, e essa força também tem o poder do Senhor. Então há um revestimento, porque é impossível a igreja fazer a obra de Deus, irmão, sem esse revestimento. E Paulo está dizendo que devemos se fortalecer na força do Senhor. Ninguém, irmãos, é capaz de vencer ou fazer a obra de Deus com força própria. Há uma força que nos impulsiona, que nos levanta, que nos coloca de pé, que nos faz avançar. Tem dia, pastor Vanderlei, que dá vontade de parar, que dá vontade de desistir, mas tem uma força que nos coloca de pé. Tem uma força que nos faz colocar de pé, e essa força é a força do Senhor. Aleluia! Quem ou qual de nós nunca pensou em desistir, nunca pensou em parar, nunca pensou em olhar para trás? Só que quando você entra nesse beco sem saída, nessa luta interna, o Senhor te fortalece, te dando força para caminhar, te dando força para prosseguir, porque existe um poder. Paulo escreve a carta de 2 Coríntios, e ele vai dizer que 3 vezes ele orou ao Senhor, para que tirasse dele o espinho da carne.
E a resposta de Deus foi que ele não o tiraria, mas daria graça para ele, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o poder de Deus habita dentro de nós, nos faz prosseguir, avançar. Isso aqui, irmãos, a gente precisa entender que o que tem dentro de nós é mais poderoso do que qualquer arma, aleluia, do que qualquer bomba nuclear. Existe um poder sobrenatural que está dentro da igreja. É esse poder que desceu no dia de Pentecoste, que revestiu a igreja, que deu graça. É o poder que estava envolvendo essa jovem cantando aqui nesta noite, que os infernos, os demônios se recuam quando não suportam ouvir a voz de quem tem o poder do Espírito Santo. É um poder sobrenatural, e esse poder habita dentro de você. O diabo não suporta ouvir essa glória que você dá, porque essa glória que você dá é envolvido com o poder do Espírito de Deus. Então Deus nos envolve, nos dá autoridade. Paulo está dizendo: fortaleça na força do Senhor e na força do seu poder. Deus nos deu poder, irmãos. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu unção. Paulo vai dizer sobre este poder. Só que perceba que Paulo vai dizer para os irmãos para se revestir, porque Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está olhando para os soldados romanos, e ele pega aquela figura e trazendo para o mundo espiritual, ele vai dizer: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Perceba que o verso de número 10, Paulo fala para nós se fortalecermos na força do Senhor. Perceba que quando chegamos no versículo de número 11, Paulo fala para que possamos estar com as armaduras, porque é bem verdade que nós estamos acostumados em ser um tipo de cristão que só atacamos, glória a Deus, queima ele, fogo, e a gente não está preparado para os embates, para as batalhas. E quando nós somos atacados, nós queremos recuar, queremos desistir. E Paulo está dizendo assim: estejais firme. Eu vou pregar em alguém da glória, porque Jesus está dizendo para alguém que esteja firme. O adversário pode vir, mas permaneça firme. Ele vai tentar te atacar, mas permaneça firme. Ele vai planejar, mas permaneça firme. E permanecer firme aqui é ser inabalável. E só existe uma forma de estar firme. É o que Jesus disse. Ele fala sobre duas casas. Ele vai dizer ele conta uma ilustração dizendo que o servo, ou aquele que ouve a palavra, será semelhante àquele que firmou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Mas ele fala sobre outra casa. Ele vai dizer assim, fala sobre outro servo, porque aquele que ouve e pratica firmou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio até o rio, soprou contra o vento, e soprou contra essa casa, e essa casa não caiu porque ela estava firmada na rocha. Aí ele fala sobre outra casa que está firmada na areia. É o tipo de crente que ouve a palavra e não pratica. Mas Deus está dizendo: quer ter estrutura? Permaneça na minha palavra, porque crente só fica firme quando ele se alimenta da palavra. Jesus disse em Apocalipse capítulo 1 verso 3: bem-aventurado aquele que lê, que ouve, aleluia, e que guarda a palavra desta profecia, porque o fim está próximo. Crente tem que ler, se alimentar da palavra. Crente tem que vir para o ensino da palavra, vir para os cultos para ouvir a palavra. Por quê? Porque ele vai permanecer firme. E nós estamos acostumados somente em atacar o adversário, amarra ele, fogo nele. Mas nós não estamos preparados, porque um dia, aleluia, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu
roguei. Tem gente que está de pé, pastor, não é pela força própria, é porque tem alguém orando, intercedendo, alguém jejuando. Você não está de pé pela força própria. O diabo já pediu o dia, a hora para te derrubar, mas tem uma igreja em Uberlândia que está de joelhos dobrados e você está de pé. Nós, irmãos, precisamos estar preparados para os embates, para os combates. Isso aqui não é brincadeira. O adversário investe pesado contra nossas vidas. E Paulo entende isso. Ele vai dizer, olha só, ele não está lá, mas ele sabe que a cidade de Éfeso é uma cidade de idolatria. Aleluia. Eles queriam matar Paulo. Paulo conhecia o lugar que ele pregou o evangelho, irmão. Mas ninguém pode parar a palavra de Deus. Ninguém pode parar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ninguém pode parar a igreja que prega o evangelho. Podem vir, mas a igreja permanecerá firme. Tem alguém que recebe essa palavra? Perceba que Paulo fala: estais firme. E ele fala contra as astutas e cilada do diabo. Então perceba que são duas palavras aqui: astuta e cilada. Porque o diabo, irmãos, tem os seus meios. O que é uma cilada? Os Salmos falam muito sobre o laço do passarinheiro. O diabo, irmãos, ele tem forma de preparar bandejas para tentar te laçar. Se você pega essa palavra astuta, é como que se fosse a malandragem do adversário do diabo. Ele tem truques. Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto. Mas quando Jesus passa o período do deserto, aquele período difícil no deserto ali, vai haver uma batalha ali, irmão. Vai haver um combate. O diabo vai dizer: se transforma essa pedra em pão. Então ele tem os seus truques, pastor. Ele tem as suas maneiras para tirar a igreja do foco. Mas a igreja não vai se prostrar. Ela vai permanecer firme. Ela vai avançar. E Deus está dizendo para esta igreja que o adversário não está se agradando, mas permaneça firme, porque nós somos como a palmeira, aleluia. O vento sopra, mas nós permaneceremos de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. O vento soprou contra a sua casa, mas você permaneceu de pé. A calúnia veio, a fofoca veio, a perseguição veio, mas está você aqui, de pé, de pé, de pé, de pé. Você triunfou, aleluia. O que é estar firme? É você resistir. Tiago disse: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós. Resista. O diabo tenta Jesus, dizendo: transforma a pedra em pão. Só que Jesus tem palavra, tem revelação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Ele amostra os reinos: proste, me adore. E ele vai dizer: somente a um adorará. Deus está dizendo: enquanto a igreja tiver a revelação progressiva da palavra, ela não se prostra, ela avança. Oh, aleluia. Deus está te dando estratégia nessa noite. Vença, permaneça, resista, aleluia, porque Deus te deu autoridade nessa noite para você vencer o adversário. Ele tem as suas formas. Só que há uma estratégia de Paulo aqui para essa carta. Nessa carta ele está dizendo que nós precisamos, irmãos, estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Tem muita gente, irmãos, se enganando. O nosso adversário, ele é vivo, irmãos, e ele tem as suas formas de trabalhar, tem os seus meios. O diabo é terrível.
A gente precisa entender que o nosso adversário, ele é real. A Bíblia fala que ele é a antiga serpente. A Bíblia fala que ele é sagaz, ele é enganador. Ele sabe como trabalhar contra a nossa juventude, contra os nossos jovens, contra os obreiros. Mas há um segredo de Deus aqui para nós. Há uma estratégia. Paulo está dizendo: esteja firme contra as astutas ciladas. Ele vai vir, pastor, vai colocar bandejas, vai tentar derrubar, vai tentar tirar a igreja do foco. Mas nós precisamos permanecer firmes. Firmes, firmes, firmes. Tem uma coisa que protege a igreja. Pastor, o que protege a igreja? Provérbios 30, verso 5 diz: porque toda a palavra de Deus é pura e escudo para aquele que nele crê. O que é o escudo? Escudo é aquilo que protege. Quando nós cremos na palavra, nós estamos protegidos. Tem alguém protegido aqui nessa noite? Deus está dizendo para essa igreja: quando você prioriza a minha palavra, eu guardo o teu casamento, eu guardo teus filhos, eu guardo, vai dando glória, aleluia, eu guardo a tua casa. Porque o adversário pode vir com sapatinho de algodão, mas ele vai deparar com a igreja no quarto orando, irmãos. Ele vai deparar com a igreja jejuando, uma igreja consagrando, porque nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Note comigo, meus amados irmãos. E Paulo vai descendo, decorrendo no capítulo 6. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra o principado, potestade, contra as hordas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se nós formos ver aqui, Paulo fala sobre algumas classes. Ele fala sobre principado, potestade. Perceba comigo, porque não temos que lutar contra a carne, sangue, contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Isso aqui é um campo de batalha. Lembra que quando Daniel estava orando no capítulo 10, ele está em oração, pastor. Só que quando ele está orando, no campo espiritual, aleluia, os demônios não estão deixando Daniel passar. Melhor dizendo, o anjo descer com a resposta, mas Daniel está orando. 21 dias Daniel orando, e o anjo desceu e disse: Daniel, tu és muito amado. Desde o primeiro dia em que você se colocou em oração, o Senhor já tinha te ouvido. Escute isso aqui, irmãos. É muito bonito nós chegarmos aqui num culto como esse, pastor, e ministrarmos a palavra, sentirmos a presença, isso é gostoso. Mas no campo espiritual, existem demônios que estão batalhando contra esta igreja. E muitas das vezes nós ficamos brigando, irmão Mica, de que cor que vai ser o uniforme, como vai ser, e nós ficamos brigando por coisas bobas. E Paulo está dizendo: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Eita! Aí quando você vai para o capítulo 12 de Apocalipse, quando aquela visão que João teve da antiga serpente, o dragão, ele toca a sua cauda na terça parte dos anjos, e aqueles anjos que caem são anjos rebelados. E se terça parte de 9 é 3, aí calcula para mim, terça parte de milhões e milhares, porque são números incalculáveis. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que existem demônios para trabalhar de todas as formas que você imaginar. E a gente, irmãos, não podemos brincar. Nós precisamos batalhar, entrarmos num combate, melhor dizendo. E Deus tem arma para esta igreja, tem revestimento, tem autoridade, tem poder para esta casa. E nós não podemos brincar. São classes de demônios, irmãos. Principado, potestade, hordas espirituais. Você lembra que em Apocalipse diz que tem um demônio chamado Apolião que está preso? A gente olha para a figura de Satanás achando que Satanás é um demônio perigoso, mas Satanás é um demônio estrategista. E perceba que tem demônios perigosíssimos.
que trabalham, guerreiam contra a nossa casa, contra o nosso casamento. Aí você olha para as bocas de fumos do bairro, você olha para as guerras que estão acontecendo de tráfico. Isso são demônios que estão levando vidas, irmãos. E um belo dia, pastor, eu preciso contar isso aqui, minha esposa está ali. Eu fui até a uma boca de fumo e estavam os mais perigosos. Estavam os traficantes perigosos, armados. E sabe o que aconteceu naquela noite? Eu fui lá e Deus falou: agora você vai pregar, agora você vai fazer uma oração. Pastor, você não imagina o que aconteceu. Eu fiz uma oração, e quando eu acabei de fazer a oração, eu fui para a minha casa, deitei naquela noite. Só que no outro dia a Gisele acordou e disse: Fernando, nessa noite eu tive um sonho. E eu falei: fale. Eu sonhei que um demônio muito grande aparecia na beira da cama, e esse demônio queria te pegar você. E ele dizia que ele tinha ódio de você, porque na noite que você estava lá na praça, você atrapalhou a ele fazer uma ação. Você está entendendo? Enquanto nós estamos orando, nós estamos bloqueando a ação do adversário. Enquanto, pare de perder tempo para olhar o sapato do irmão, o terno, a gravata. Pare de perder tempo de discutir com o irmão. Vamos entrar para o combate, porque nós somos o exército de Cristo. Você faz parte do exército de Cristo. Você faz parte do exército de Cristo. Agora perceba que dentro desse exército, Paulo está relatando algo profundo aqui para a igreja. E eu termino a mensagem aqui, meus amados irmãos. E aí ele vai falar sobre essas classes de demônios, e vai terminar dizendo: portanto, tomai mais uma vez todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. E mais uma vez Paulo vai dizer: havendo feito isso, ficai firme. Ao decorrer o texto, Paulo vai falar sobre essas armaduras. O tempo é curto. Paulo fala sobre o escudo da fé. Paulo fala sobre o capacete da salvação. Paulo fala sobre a espada do Espírito Santo. Paulo fala sobre a couraça da justiça, o cinto da verdade, a preparação do evangelho da paz. Só que uma coisa me chama a atenção, é porque o escudo, ele serve de proteção. A igreja, irmãos, ela precisa, e ele vai falar sobre: tomai o escudo para que possais contra o verso de número: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Então perceba, irmãos, que o adversário tem os seus dardos. Ele sabe como trabalhar. Joga dardos inflamáveis, joga setas malignas. Só que a igreja tem uma proteção, escudo da fé. Há uma proteção. Se você chegar na sua casa e pesquisar um pouco desse escudo que Paulo estava falando, era um escudo que protegia bem. Ele está olhando para o soldado romano e está trazendo uma mensagem. Então Paulo vai falando sobre o capacete da salvação. A mente do crente, ela precisa estar protegida. É por isso que Paulo escreveu que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Salomão não mandou você guardar riquezas. Salomão mandou você guardar o seu coração. Porque uma vez que o adversário entra no campo da mente, uma vez, como dizia o saudoso Joel Machado, que nós temos consciente e subconsciente. Uma vez que o diabo consegue driblar o seu consciente, chegando no seu subconsciente, ele te domina, ele te aprisiona. Judas chegou nesse estado, achando que não tinha mais jeito para ele. Pedro passou por um processo meio semelhante, mas se arrependeu
E Deus nessa noite está dizendo: guarde o seu coração, guarde a sua mente. Agora tem uma coisa que Deus deu para a igreja: a espada. Porque o crente que faz parte do exército, e termino, precisa aprender a se defender, mas precisa aprender a atacar. Essa espada é a espada do Espírito Santo. Pedro queria usar a espada da lei, que cortava, que feria. Quando Jesus disse: coloca a espada na bainha, rapaz, porque eu tenho uma espada nova. Porque a Bíblia diz lá em João, que pela lei, porque a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de Cristo. Aí Jesus falou assim: rapaz, guarda essa espada da lei que fere, que mata. E ele faz um milagre no Getsemane, colocando a orelha no jovem Malcolm. É a espada da graça que cura. É essa espada que Deus tem para a igreja. Usa a espada. Deus te deu armas espirituais. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Pastor, perdoa, passei 2 minutos. Amém.